ya be wei mando mando ya la ke 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 mando mando ya la ke. Neste vídeo, queremos apresentar para vocês, profissionais de saúde, um pouco sobre como os Yanomami concebem o corpo humano, como entendem o adoecimento e a importância do xamanismo nos processos de cura. Falaremos também sobre como o trabalho de saúde pode ser feito em conjunto com o tratamento xamânico. Para os Yanomami, a saúde não é só a ausência de sintomas de doença, mas equilíbrio entre pessoas, espírito e a natureza. O xamanismo tem um papel central na garantia desse equilíbrio. No campo da saúde, os Yanomami nos ensinam que saberes da ciência e xamânicos são complementares e, de forma alguma, são incompatíveis. Para entender melhor isso, primeiro precisamos conhecer sobre a forma como os Yanomami entendem o corpo e o adoecimento. Para os Yanomami, o corpo humano se divide em um componente material e outro imaterial. O corpo material é chamado de Bei-Sik, que literalmente quer dizer pele. Podemos entendê-lo como uma espécie de envelope corporal que se refere ao corpo físico e visível, reunindo partes internas do corpo, como órgãos, sangue, músculo, e externas, membros, a pele, etc. Mas, além disso, há também o corpo imaterial e invisível a todos que não são xamãs. Este corpo imaterial é chamado de Bei-Unshi, o interior, ou Bei-Myomo, o centro. Bei-Unshi corresponde, então, a um conjunto de elementos espirituais cuja integração constitui a pessoa humana. Quando alguém adoece, não se trata de algo apenas físico. A doença aqui é causada por desequilíbrios espirituais que podem estar relacionados ao ataque de um espírito da floresta ou de um xamã inimigo. Estes ataques afetam, capturam os componentes imateriais que compõem o ser Yanomami. O Bei-Unshi da pessoa é dividido em 4 partes diferentes. E quais seriam essas 4 partes que formam este corpo imaterial? A primeira delas, Bei-Pinhi, está ligado ao pensamento, às emoções e percepções. É como se fosse a mente, o que nos permite sentir, entender e nos relacionar com o mundo. É o que nos mantém atentos e conscientes, o centro das vontades e dos sentimentos. A segunda parte, o Bora, é a parte que se desprende do corpo quando a pessoa sonha e viaja para lugares distantes. E também é o componente da pessoa que, na hora da morte, idealmente deve passar a viver no mundo dos mortos. Também é comum que o estado de adoecimento seja dito como Boremu, que a tradução literal seria em estado de fantasma, que significa que a pessoa está em um estado alterado. O terceiro componente da pessoa é conhecido como Rinshi, ou o duplo animal. Os Yanomami entendem que cada pessoa possui um animal associado a ela desde seu nascimento. Os dois estão conectados e compartilham o mesmo destino, mas moram muito afastados um do outro. Se o Rinshi for atacado ou capturado, a pessoa adoece e poderá morrer. E neste caso, os xamãs também podem intervir para curar a pessoa que está doente. Por fim, vamos falar do quarto elemento imaterial da pessoa, a Utuba, ou Norema, que está mais relacionado ao adoecimento. Ela representa a imagem essencial de uma pessoa, algo como a sua essência espiritual. Essa imagem aparece aos olhos dos xamãs como um tipo de reflexo, sombra, fotografia ou imagem de televisão celular que mostram o interior invisível dos seres e das pessoas. Para os Yanomami, na maioria dos casos, estar doente é o resultado de ter tido a sua imagem essencial, ou seja, a sua utuba, agredida, ferida, queimada, envenenada, roubada ou amarrada por ações de espíritos maléficos. Ou então, que o seu duplo animal tenha sofrido algum mal, como uma flechada, por exemplo. Quando qualquer uma das partes imateriais da pessoa é atingida, os sintomas começam a aparecer: alterações na percepção, febres, dores, sonhos estranhos. Sendo assim,
Durante a sessão xamânica, os xamãs trabalham com esta imagem essencial, a utuba da pessoa doente. Nessas situações, os xamãs entram em ação com o auxílio dos espíritos Shapiri. Somente os xamãs podem ver os Shapiri. Quando trabalham, os xamãs lutam junto com seus Shapiri para afastar os espíritos predadores que estão provocando o adoecimento e assim conseguir restaurar a utuba da vítima, buscando a causa do adoecimento e retirando delas os objetos patogênicos deixados por ataques de espíritos maléficos, ou então recuperando a utuba roubada e a devolvendo para o corpo do doente, de forma que a pessoa tenha todos os seus componentes restabelecidos. Todos que trabalham com os Yanomami devem ter cuidado com as fotografias, pois tirar uma foto pode ser interpretado como uma forma de captura da utuba, a imagem essencial, o que poderia colocar a saúde da pessoa em risco, principalmente caso a pessoa seja frágil, como é o caso de crianças, idosos ou pessoas que já estejam doentes. Wamak bih kuba kam shabor yamakunu yam heptag. Wedina naba beiba bih kuradu kam shabor yamakun yam heptag. Ei kam kah naba wamakun shabori wamakun wam heptag hibiri mi fetu. Kami yamakun yamak udub kuin yam hebreshan yam hesantag. Yam hesantag undo yam he wawa brahmana yamak ne hlai thakwa. Udah sau ciamap mai ku bihoda bamai ko fetu enah ya bihko yamak bih jai ko fetu awe brahano mai besiamak kololo sau ciamak kusho yamak kololo wi awe shabori wat kuang sau ciben yamak kuang wi wamak kuki aib nini awalo kita awe wamak kuang dayo nini mhai yamakun wano bruma shabori wam he koni yamak kudu yamak ne hrayuit kwa sauchi yamak ye kohubumu tamu wamak kasun mai ne yamak breko yap kasumai bihiomi. Os Yanomami consideram o cuidado em saúde baseado na ciência e seus remédios como uma forma poderosa de tratar sintomas, mas não a causa do adoecimento. Esses cuidados ajudam, mas nunca substituem o diagnóstico xamânico. Somente quem consegue de fato curar é o xamã, que pode agir atacando diretamente a causa e os causadores das doenças. Como vimos, cabe aos xamãs Yanomami identificarem o agressor e, junto a seus espíritos auxiliares, os Shapiri, revidar o ataque ou recuperar a utuba, a imagem essencial da pessoa doente. Os xamãs são indispensáveis para manter o mundo em equilíbrio e zelar pela saúde dos membros de seu grupo. Agora que falamos um pouco sobre como os Yanomami concebem o corpo e o adoecimento, vale pensar em como as equipes de saúde podem atuar junto aos xamãs no tratamento das mesmas doenças. A convivência entre o xamanismo e a saúde baseada na ciência podem e devem ser vistas como métodos complementares no tratamento das doenças. É fundamental, portanto, que o profissional tenha uma atitude respeitosa e sensível com o trabalho xamânico, livre de julgamentos ou preconceitos. No brea mawi kami makan oh tamai emi nyan mamiam kan oh tamai ui yat peshimai shabori amak khoyawi yat peshimai shabori amak kololowi sauchi bush amak yawi yat diei peshimai shabori amak khoya diwi yam hubna rang mawi yam hubno mamang mawi eham yamak maiko. No caso das gestantes, os xamãs podem ser chamados caso a mãe perceba a diminuição dos movimentos fetais, esteja com dores na barriga ou também para o caso de um parto demorado. Caso a equipe de saúde seja chamada para atender a gestante também, a equipe poderá seguir com os cuidados adequados ao contexto, sempre de uma forma respeitosa em relação ao trabalho xamânico.
bolen ibab shebra deh. Shubna ba ufuru al hal deh a shebrari deh. Awe ahoshimina kan. Ahoshimia bedariu kan. Eham wa fuimang. Awashim brakuradun ufuru al habrari wei. Wah huimang deh. Wa ugua shwaki deh. Awe boleh kanos kom. Boleh na shebrare no. Boleh mai. Furuam ke pihin mai. Jaitan. A shebrare no boleh na shebrare. Nda wah ya halorai wah ya halo akumane. Temi ahalo akonuna uhuru ama shwari. Awe kami amak shabori monte. Uhuru pshimani ote. Yamaba dodi hibra. Yamaba dodi hibra. Yamak shabori mu. Yamak ai shibuna buddha. Shimani ote. Nababa mida. Yamak koi. Shabori yamak koi. Yamak konu hena. Yamana fluaren. Uhuru afashwa be. Para os Yanomami, a doença é um acontecimento coletivo. Quando alguém adoece, toda a comunidade se mobiliza. São os parentes que, junto com os xamãs, ajudam a entender a causa e a decidir os rumos do tratamento. Nada mais distante do costume Yanomami do que isolar um paciente em um hospital longe de seus parentes. Por isso, deve-se sempre considerar a importância não só de incluir os xamãs nos tratamentos, mas também de ter a constante presença e participação da família durante os tratamentos de saúde. E a remoção de gestantes, por exemplo, deve ser cuidadosamente avaliada conforme os critérios descritos no documento Temi Totirri, Guia de Atenção ao Pré-Natal na Terra Indígena Yanomami. No atendimento realizado nas unidades básicas de saúde, é importante reconhecermos que existem outros modos legítimos de interpretar e conceber o corpo, o adoecimento e o cuidado. É fundamental para o tratamento e para a relação entre a equipe e o povo Yanomami que estes saberes estejam conectados em uma prática de cuidado intercultural e ético. A interculturalidade é o que torna possível que o cuidado à saúde seja mais eficaz e mais respeitoso com os direitos dos povos indígenas, e deve ser o fundamento da atuação com essas populações. Por fim, é importante dizer que todos estes termos que estamos usando aqui se referem à forma como se fala na língua Yanomami e podem variar nas línguas Sanomá, Yanomami, Ninan, Yaroam e Yanoma, sendo estas as 6 línguas faladas no território pelos Yanomami. A noção de corpo e adoecimento entre os Yacuana é também distinta, já que são povos diferentes. Os Yacuana falam uma língua completamente diferente das línguas Yanomami. Espero que tenhamos ajudado a compreender melhor a perspectiva Yanomami sobre o corpo, o adoecimento e o cuidado, e como a saúde pode atuar junto aos xamãs. Para estudar mais sobre especificidades do pré-natal Yanomami Yacuana, consulte o documento Temi Totirri, Guia de Atenção ao Pré-Natal na Terra Indígena Yanomami, disponível nas unidades de saúde e online. Mando yalangewa, mando yalagewa, nano niwa lewa rike ahola uhago bo lewa, yamu na yo manu wano ke no walulu ke alu lulu wa uhago barun kama hebala buhonya nyoma sheya mando yala kewa mando yala kewa mando yala kewa
黑古拉勒本哈着伊哈曼多呀勒本那不行达勒瓦罗拉与古巴鲁拉维呀。